Fala pessoal, Massi de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos esta quinta-feira, começamos com o Campeonato Brasileiro da Série A, onde temos a equipe do Grêmio enfrentando a equipe do América Mineiro. Nos últimos 5 confrontos da equipe do Grêmio, ela venceu 4 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Grêmio é a sexta colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do América Mineiro é a 18ª colocada com 8 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, a equipe do América Mineiro perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, a equipe do Grêmio levou a melhor, ficando com 2 vitórias, 2 empates e 1 vitória apenas para a equipe do América Mineiro. Melhor opção para esse confronto: casa, Grêmio para vencer. Já no jogo das 20 horas, temos a equipe do Curitiba enfrentando a equipe do Internacional. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Curitiba, perdeu 3, empatou 2. Atualmente a equipe do Curitiba é a 20ª colocada com 4 pontos ganhos. A equipe do Curitiba não vem fazendo um bom campeonato. Já a equipe do Internacional é a 10ª colocada com 14 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, a equipe do Inter levou a melhor. Houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Internacional. Melhor opção para esse confronto: empate fora, vitória da equipe do Inter ou partida terminando empatada. Nesta quinta-feira, temos mais um jogo que segue no mesmo horário das 20 horas. Temos a equipe do Cuiabá enfrentando a equipe do Botafogo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cuiabá, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Atualmente a equipe do Cuiabá é a 14ª colocada com 12 pontos ganhos. Já a equipe do Botafogo é a primeira colocada com 24 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Cuiabá, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Botafogo. Melhor opção para esse confronto: vamos de uma dupla chance. Fora, Botafogo para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A. Temos a equipe do Vasco enfrentando a equipe do Goiás. Jogo que segue no mesmo horário dos outros, às 20 horas. A equipe do Vasco não tem vivido um bom momento. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu todas suas 5 partidas. Atualmente, a equipe do Vasco é a 19ª colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Goiás é a 17ª colocada com 8 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, a equipe do Vasco tem levado a maior vantagem. Venceu 3, empatou 1 e o Goiás venceu apenas 1. Melhor opção para esse confronto: acredito eu que depois dessa parada, as equipes tenham voltado um pouco melhor. Melhor opção para esse confronto: casa, Vasco para vencer. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, jogo que ocorrerá às 21h30, temos a equipe do Red Bull Bragantino enfrentando a equipe do Flamengo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Bragantino, venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. Atualmente, a equipe do Red Bull Bragantino é a 12ª colocada com 14 pontos ganhos, enquanto a equipe do Flamengo é a 3ª colocada com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Red Bull Bragantino, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Flamengo. Melhor opção para esse confronto: empate fora, vitória da equipe do Flamengo ou partida terminando empatada. Para encerrarmos o palpite dessa rodada, temos o Campeonato Brasileiro da Série B, onde temos a equipe do Sport enfrentando a equipe do Juventude.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Atualmente a equipe do Sport é a terceira colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Juventude é a oitava colocada com 18 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos, perdeu uma e venceu 4. Dos últimos 2 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Sport e uma vitória para a equipe do Juventude. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Para esta quinta-feira, deixo o bilhete pronto com as seguintes sugestões: Cuiabá vs Botafogo, uma dupla chance. Botafogo vencer na partida ou partida terminando empatada. Empate fora. Coritiba vs Internacional, mais uma dupla chance. Vitória da equipe do Internacional ou partida terminando empatada. Empate fora. Já no jogo do Vasco contra a equipe do Goiás, vamos pegar o favoritismo. Vasco para vencer, casa. Grêmio versus América Mineiro, casa. Grêmio para vencer.